Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui com o meu cafezinho para falar com vocês sobre as melhores leituras de 2024, as 10 melhores, pelo menos. E dessa vez eu quero fazer um pouco diferente. Eu venho pensando muito sobre as minhas leituras, sobre a origem desses autores e autoras, e eu percebi que existe aí uma grande disparidade, principalmente em termos de gênero. Então, para o ano de 2025, uma das coisas que eu quero fazer de antemão é tentar dividir um pouco melhor as origens desses autores e os gêneros dos quais eles estão, de fato, inseridos, né? Então, se é uma autora ou se é um autor, tá? Então, vocês vão perceber que nessa pilha aqui vai haver uma disparidade aí, mas é algo que eu quero mudar, foi algo que eu me toquei ao fazer essa seleção. Então, uma coisa que eu gostaria de fazer esse ano aqui também é falar para vocês quantos países foram e quais deles estão divididos nessa lista, tá? Então, eu vou colar aqui porque eu não vou lembrar de cabeça, tá? Então, esse ano, dentre todos os livros que eu li, foram 13 países, então não são muitos países, tá? E a divisão fica o seguinte: para os Estados Unidos eu li 8 livros, para o Brasil eu li 5 livros, para a China eu li 1 livro, para a Rússia eu li 1 livro, para a Inglaterra eu li 4 livros, para a Áustria eu li 1 livro, para a Ucrânia eu li 1 livro, para a Coreia do Sul eu li 2 livros, para a Índia eu li 1 livro, para a Espanha eu li 1 livro, para a Irlanda, eu li 1 livro. Para Portugal, eu li 1 livro. E para o Canadá, eu li 1 livro. Então, quando a gente olha para essa retrospectiva, né, digamos assim, para esses dados, o que a gente ainda continua vendo? Um número muito grande de autores estadunidenses, né? Alguns países da Europa também, e alguns brasileiros também. Então, o que eu quero fazer para 2025 é tentar deixar um pouco mais diverso essa lista, né? Tentar visibilizar de alguma forma através das leituras, tanto para autores latino-americanos, autores de países africanos, enfim, tentar conhecer um pouco mais da literatura asiática também. Eu acho que é importante que a gente conheça um outro fazer literário, fugindo um pouco, talvez, né, desse padrão Estados Unidos e europeu, que é o que o mercado editorial ama trazer. Então vamos lá. Essa pilha que eu selecionei aqui são 9 livros, tá? O 10º eu li emprestado, então eu não tenho mais o livro físico, então eu vou começar por ele, que foi então O Incrível Em Busca de Sentido, do Viktor E. Frankl. Eu vou colocar a foto dele aqui aparecendo. Esse livro foi um empréstimo da minha irmã, é um livro que eu conheci há alguns anos atrás e ele é muito bom, muito forte, e ele vai contar então um relato, né, de um sobrevivente do Holocausto, de um sobrevivente de Auschwitz, que foi o próprio, né, Dr. Viktor E. Frankl. Ele sobrevive e ele vai discorrer sobre essa sua vivência no campo de concentração, todos os problemas, os hipercalços, mas é um livro que ele vai diferir um pouco dos livros que nós já estamos acostumados a conhecer sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, porque ele vai trazer uma abordagem um pouco mais clínica, digamos assim. Então é um livro que vai abordar sobre a logoterapia, sobre essa busca do sentido num lugar como aquele. Será se é possível? Então é um livro extremamente denso, pesado. Foi um livro que eu fui fazendo essa leitura um pouco mais pausada. Tinha momentos, eu até comento isso no vídeo, vou deixar todos os links aqui embaixo, para quem tiver interesse. Eu chego a comentar alguma coisa do tipo, como foi muito punk para mim, assim. Tá lendo algumas passagens, eu precisei parar, respirar, fazer uma outra coisa e depois voltar. É um livro, assim, excelente. E se você tem estômago para esse tipo de literatura, está super recomendado se você nunca o leu. E um disclaimer importante que eu não fiz no início do vídeo. Essa seleção não está em ordem de menos favorito para o mais favorito, tá? É uma ordem aleatória. E todos os vídeos dos livros que vocês tiverem interesse, que eu já tiver feito algum vídeo aqui, vou colocar na descrição. Eu já falei, mas é sempre bom reforçar. Bom, e agora passando para os livros físicos, tá? Então não estão na ordem de leitura, eu ia até fazer isso, mas acabou que ficou com Deus. Então vou pegar aqui na pilha. O primeiro deles, né? Aliás, o segundo é o Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Esse aqui foi uma das minhas últimas leituras do ano, tá? Já tem vídeo aqui no canal. Esse aqui é um livro que vai tratar sobre o estoicismo e especificamente sobre os escritos do autor Sêneca, né? Esse livro aqui, ele é, como eu posso dizer, ele abre muito a mente da gente para um tema que está muito em voga ainda, principalmente aqui no YouTube. Eu vejo muitas pessoas interessadas sobre a questão do estoicismo, talvez esse momento pós-pandemia, onde as pessoas começaram a olhar mais para si e entenderam que filosofias de vida talvez seja uma opção, enfim, talvez para pessoas que não sejam tão religiosas. O estoicismo é um movimento, uma doutrina filosófica muito interessante. Eu teci todos os meus comentários naquele vídeo, está bem completo, tá? Existem algumas questões
que a gente pode analisar com olhares da contemporaneidade, que vale muito a pena. É um livro sensacional, curtinho. Essa edição aqui é da Edipro, ou da Edipro, né? É muito boa, ela traz pra gente tanto o texto em latim, quanto a tradução, né? Enfim, eu fiz diversas marcações. Chega uma hora que você só desiste de marcar, porque você quer marcar tudo. Então, se você se interessa por livros de filosofia e nunca leu Sêneca, eu recomendo demais. A outra leitura incrível que eu fiz esse ano foi, claro, do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse aqui é uma das distopias clássicas que eu mais tinha interesse em ler. Meio que quase todo mundo já leu aqui no YouTube, nas comunidades literárias, mas para mim foi uma grata surpresa, porque eu esperava que ele fosse uma distopia mais tradicional, talvez, mas ele se mostrou, na verdade, uma crítica muito mais ferrenha por parte do autor. Eu achei esse livro uma delícia, assim, é um livro que eu vou reler com certeza mais pra frente, tá? Não acho que seja um livro difícil, algumas pessoas falaram, nossa, o Fahrenheit é muito complicado, é muito denso. Gente, não é denso coisa nenhuma. Talvez um livro que as pessoas geralmente comparem com esse, que seja um pouco mais difícil, seja o Laranja Mecânica, né, do Anthony Burgess, acho que é assim o nome do autor, enfim. Mas o Fahrenheit, não, em termos de escrita, em termos de narrativa, ele não é um livro complicado. Ele é um livro denso pela forma como o autor ele vai tecendo essa história, né? Que é essa criação do autor, onde na sociedade aqui presente, os bombeiros são encarregados de queimar os livros, né? Então essa coisa da literatura, da palavra escrita, ela é algo proibido, é quase se equiparando a um crime de fato. Então o que o autor faz aqui nessa criação desse universo é trazer pra gente essa reflexão sobre a importância do diálogo, a importância dos livros de fato, que a gente só vai se dar conta no momento que a gente não os ter mais, né? Não os tê-los mais. Enfim. Então, é um livro extremamente atemporal. Esse aqui foi escrito no início do século XX. Não envelheceu como um leite estragado, na verdade, como vinho. É um livro que eu ainda recomendo, se você nunca leu nenhuma distopia clássica, poderia super começar por esse aqui. E fica aqui a minha indicação, tá? Virou livro favorito da vida. Eu amei. O outro livro que eu li esse ano, que foi um dos meus favoritos, provavelmente é a melhor leitura, eu acho, de 2024, foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Cara, que livro maravilhoso, que livro delicioso, que livro irritante. Esse livro é muitas coisas ao mesmo tempo. Fiz diversas marcações. Aqui a gente acompanha, então, uma espécie de cegueira coletiva, né? De fato, no próprio nome já diz, acho que não é muita novidade, mas se você não conhece, vale a pena procurar e tentar, assim, procurar com cautela, tá? Porque existem algumas coisas da trama que é interessante você descobrir ao longo da leitura. Esse aqui foi meu primeiro contato com Saramago, eu nunca tinha lido nada dele, eu já tenho outro livro dele aqui, que é As Intermitências da Morte. Quero muito ler esse ano, esse segundo livro do autor, mas o Ensaio sobre a Cegueira dá um banho demais em muito livro por aí, tá? Que vai trazer pra gente também um certo contexto distópico, né? Digamos assim. Porque você tem uma sociedade comum em que em um determinado momento do dia para a noite se torna cega, né? E essa cegueira aqui, ela é uma cegueira descrita pelo autor como uma cegueira leitosa, esbranquiçada. Então existe toda uma metáfora construída pelo autor para tentar definir o que seria essa cegueira, né? Será que nós já não estaríamos cegos perante os grandes problemas de uma sociedade desigual? Tem que ler, tem que ler. Se você é leitor e você nunca leu Ensaio sobre a Cegueira, tem esse livro em casa, não se acomode e vá ler, tá? Também não achei um livro difícil em termos de construção. Algumas pessoas falavam assim, porque Saramago não tem travessão, não tem pontuação, você não entende nada. Não é bem assim, tá? Dá para entender sim. Claro, você tem que encontrar um certo sisteminha para você ir parando ao longo dos textos, né? Ao longo dos parágrafos, mas a leitura corre e você quer saber o que acontece no final. O final é sensacional, assim como o livro todo. Enfim, fica aqui a dica para vocês também de um livro que muitas pessoas já leram, mas eu sei que tem muita gente aí que tem medo, então confie em mim, não tenha medo de Saramago. O outro favorito desse ano foi esse livro aqui, o chamado As Mulheres do Nazismo, da Wendy Lauer. Esse livro aqui não fiz vídeo pro canal, tá? Eu acho que foi a primeira leitura do ano. Enfim, essa obra aqui também vai tratar pra gente sobre esse contexto das grandes guerras, tá? Mas o que a autora faz aqui é trazer pra gente uma perspectiva feminina, né? Então, quem eram essas mulheres do nazismo? Quem eram as mulheres que estavam por detrás desse grande conflito e desse grande, enfim, episódio triste na nossa história, né, mundial. Então ela vai fazendo uma coisa muito legal aqui, que é dividir meio que por cargos, né? Então a gente vai vendo o que as professoras do nazismo estavam fazendo, o que as secretárias do nazismo, do nazismo estavam fazendo, as mulheres que estavam no fronte também da batalha.
Enfim, é um livro extremamente completo, bem pesquisado, tá? É um livro que é pesado em muitos momentos, mas é um livro mais historiazão, assim. É um livro mais para quem gosta dessa coisa mais densa, documentos, enfim. Fiz muitas marcações, tá? O outro livro maravilhoso é o Ventania, do Alcione de Araújo. Aliás, Alcione Araújo. Esse aqui é um romanção extremamente bem escrito, delicioso. É aquele tipo de livro para leitor ler. Parece redundante? Parece, mas não é. Eu digo de leitor para leitor porque são livros que falam sobre livros e a gente adora esse tipo. Bom, eu pelo menos amo. A gente acompanha aqui a história de um personagem que tem dificuldades de aprendizado. Ele mora numa comunidadezinha, né, que é, enfim, a cidade de Ventania, uma cidade super pacata, sem estruturas. Ser um menino levado que tem problemas com o aprendizado na escola o faz, devido a algumas situações da vida, se encontrar com uma outra personagem, com uma bibliotecária. E ela vai ali meio que como forma de ajudar a mãe desse garoto, né? Porque ela, enfim, acaba castigando o garoto, dizendo que ele vai precisar aprender a ler de qualquer jeito, já que ele não está se dando bem na escola. E essa bibliotecária entra aí na trama para ajudar esse nosso personagem. Ele vai ficar abismado com aquele mundo de primeira instância, mas depois ele vai se apaixonando pelo mundo dos livros. Ele conhece Proust, ele conhece aí, cadê? Tem vários outros aqui, Ernest Hemingway, Balzac, enfim. É um livro que vai falar sobre o poder do livro na vida de um leitor, mas para além disso, na vida de uma população, né? As coisas que vão acontecendo em Ventania vão deixando o leitor preocupado com aqueles personagens. Tem um tonzinho ali meio de livro de interior, vai lembrar talvez aí o interior da sua família. Ventania é uma obra meio que esquecida na nossa literatura, de algum modo, pelo menos. Não vejo muitas pessoas falando sobre. E fica aqui a minha recomendação. É um livro que também se tornou favorito da vida e eu recomendo demais. O outro livro que eu favoritei esse ano foi também O Cemitério, do Stephen King. Esse aqui foi meu primeiro contato com o autor. Dele eu só tinha lido o livro sobre a escrita, né? Mas aí era um livro de não ficção. Então eu comecei pela sua ficção através do Cemitério. Eu já tenho o Iluminado aqui em casa. Vou ver se esse ano eu consigo pegar ele para ler, agora em 2025 pro Halloween, quem sabe. Não fiz vídeo pro Cemitério porque meio que todo mundo já conhece. Mas eu fiz os meus comentários lá no Instagram. Se você ainda não me segue, faça o favor, @eubibliófilo, tá? Me siga lá pelo Instagram também, que eu coloco as atualizações em tempo real. Cara, O Cemitério é um livro bom para começar, o autor, eu diria, né? Eu digo isso porque alguns leitores tendem a recomendar outros do autor, alguns livros mais fininhos. Minha amiga Jéssica leu Joyland esse ano, aliás, ano passado. Então, assim, não sei, eu gostei. E é um calhamacinho. É um livro que flui muito, os capítulos são curtos. É a história dessa família que vai se mudar para uma cidadezinha nova, pacata, e eles descobrem que atrás da casa deles existe um cemitério de animais. E aí, o que acontece com essa família após esse encontro vai deixar toda a história mais macabra, assim. E tem a foto aqui de um gatinho, então tem uma coisa com gatos, para quem aí gosta de animaizinhos, vai dar uma sofrida aqui nessa história. Mas é um livro super bem escrito. King tem uma narrativa, pelo menos nesse livro aqui, muito, muito gostosa. Ele vai engatando os capítulos. Os personagens são muito tridimensionais. E é óbvio que eu não poderia deixar de colocar esse livro aqui esse ano. Eu poderia também fazer uma menção honrosa para O Exorcista, do William Peter Blatty, que eu li esse ano também. Livro super legal. Mas acho que O Cemitério me deixa um pouco mais creepyzinho, assim. Outra obra que eu favoritei esse ano, tá? Como uma das minhas melhores leituras, foi O Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu tava pensando se eu iria colocar esse livro ou não nas melhores leituras do ano, porque por mais que não seja um livro que eu tenha amado de paixão e ter ficado surtando como os muitos leitores, eu consigo reconhecer que é uma obra muito boa. É uma obra contemporânea mesmo, né, de uma autora brasileira, e que traz pra gente uma história muito pesada, uma história muito densa de um drama familiar, mas que especificamente recai sobre a mulher. A história da Dalva como essa personagem que centraliza todos os problemas e equilibra os pratos de um grande drama dentro de si, é o que faz com que Tudo é Rio seja um livro que vale a pena ser lido, tá? Algumas pessoas acham até o final desse livro agridoce, porque ela poderia ter feito outras decisões, e aqui eu tô me segurando para não dar spoiler, né, já que o livro é curtinho, mas eu entendi que esse livro precisava ter esse final, e aí eu tô falando meio que para quem já leu, né, porque a Dalva, ela era a representação de muitas mulheres e de muitos lares pelo país, mas também pelo mundo, né? Muitas mulheres que optaram por não ir embora, como diria a própria Carla Madeira. É um livro que vale a pena ser lido, ela tem uma síntese de escrita muito boa. Vou fazer vídeo pro Tudo é Rio ainda em janeiro, tá? Então não se preocupem. Então, assim, vale a pena ser lido e com certeza merecia, assim, o seu lugarzinho aqui
nas melhores leituras de 2024. O penúltimo livro dessa lista foi o maravilhoso A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Esse livro aqui me pegou muito esse ano, tá? Eu sei que muita gente não gosta desse livro, uma galerinha mais nova também. Eu até comentei no meu vídeo, que já saiu resenha sobre esse livro, que eu acho que é uma história que vai pegar muito se você for 25 a 30 a mais. Porque é um livro que ele vai tratar dos dramas de uma personagem se deparando com uma situação quase irreversível na sua vida. É uma personagem que se depara com uma realidade triste, um caminho sem saída e que decide fazer algo ali que é muito absurdo quando a gente para pra pensar. Mas aí a vida, né, através da fantasia, da ficção, consegue meio que dar aí uma segunda opção, né, uma segunda saída para ela. Então é um livro que vai tratar muito sobre ansiedade, sobre depressão, sobre escolhas na vida, sobre tempo perdido. Então é um livro que vai bater muito aí se você já está numa outra fase da vida. Já teve seu primeiro emprego, já está construindo sua família, ou se você terminou um relacionamento muito quebrado, enfim. É um livro que vai bater muito para esse tipo de público, tá? Vale super a pena, é um livro que ele traz pra gente reflexões que vão bater aí de formas, né, diversas. Eu adorei esse livro, tá? E aqui diz o seguinte: o que faz a vida valer a pena? Existe a vida e a morte e existe uma biblioteca. Maravilhoso, tem que ler. E o último livro que eu necessitava finalizá-lo agora em 2024 foi o então As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Esse aqui é um volume único, né? Aquele volume antigão, enfim. Eu já tinha comprado esse livro há muito tempo. Para quem já é inscrito aqui no canal já sabia, enfim, da minha saga com Nárnia. Eu já tinha tentado começar, já tinha tentado engrenar, mas nunca deu certo. E aí, literalmente há 2 anos atrás eu iniciei essa leitura e aí eu fui pausando. Eu lia uma crônica, ia viver mais 6 meses. Eu li outra crônica, ia fazer outras coisas. Mas aí, agora em dezembro de 2024, eu falei assim, não, chega, eu vou terminar. E eu terminei o livro. Então ele precisava estar nas melhores leituras, porque foi uma leitura deliciosa. Eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas do C.S. Lewis. Aparentemente ele escreve muito mais livros de não ficção, pelo que eu sei, mas me corrijam se eu estiver errado. Ou se vocês tiverem outras recomendações desses autores, podem deixar aqui pra mim, tá? Porque eu quero muito conhecer. Não vou fazer resenha pra Nárnia, porque todo mundo já conhece as histórias, mas o que eu precisava dizer é que C.S. Lewis tem um dom absurdo para construir histórias infantis. A forma como ele constrói esse universo e como todas as crônicas vão se interligando é feito com uma maestria, com uma poesia linda, entende? E a gente sabe das simbologias, né, por detrás da história, essa coisa do Aslan ser a representação de Jesus. Enfim, você vai para esse texto, se você tiver um background religioso, meio que já sabendo algumas coisas. Mas assim, não é sobre isso a história, né? Enfim, a gente vai conhecer outros personagens, além da Lucy, do Edmond, da Susana, enfim. A gente conhece outros personagens, tá? Me deu vontade de fazer uma tatuagem. Então, assim, é maravilhoso. Esses livros já são vendidos hoje em dia, né? Saiu uma nova tiragem há uns 2 anos atrás, eu acho, das Crônicas de Nárnia, mesmo em volume único. Aliás, em volumes separados eu recomendo mais. Eu li na minha porque era a que eu tinha. Então, se você aí pretende ler Nárnia em algum momento, recomendo que você compre os livros individualmente para não cansar tanto, porque páginas brancas, pessoas que usam óculos, vai sofrer um pouquinho aqui. Eu fiz diversas marcações também e, claro, precisava entrar no meu grande hall de melhores leituras de 2024. E essas foram as minhas incríveis 10 melhores leituras do ano. São livros que eu amei lê-lo. Eu nunca tinha lido muitos daqueles autores, então para mim foi interessante dar esse primeiro passo. Como eu falei no início do vídeo, eu quero que agora em 2025 a gente expanda cada vez mais os nossos horizontes e eu vou me prometer a ler mais livros de autoras, a ler outras nacionalidades, para que a gente entenda como é que é esse fazer literário de outros lugares também. Queria saber se você já leu algum desses livros, quais foram os livros favoritos da vida de vocês, ou o desafio deixe pelo menos um livro que você favoritou agora em 2024. Tá? Deixa aqui para mim como recomendação. Vou finalizando aqui meu último dedinho de café. Eu acho que é isso. Eu só poderia desejar um feliz ano novo, né? Atrasado, ou enfim, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Mas eu espero que vocês me acompanhem nesse ano 2025. Vai ter muita coisa boa, muitos vídeos sobre livros incríveis e boas leituras. Até a próxima. Tchau!